Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha no nosso encontro de todos os fins de domingo para falar sobre a audiência de Acerte ou Caia, dessa galera toda que está se movimentando na televisão brasileira, e você que está com a gente aqui fica sabendo das informações, a gente vai juntos apurando e localizando as principais informações. Se você quiser me acompanhar, eu sou @JuniorGesla lá no Instagram, também eu espero por vocês, tá certo? Muito bem! O próprio está aqui neste momento e você, eu quero saber o seguinte, dormiu legal? Dormindo legal. Eu dormi legal depois de manhã, depois de acordar, e dormi legal de novo, depois à tarde foi mais tranquilo. Muito bem, sejam muito bem-vindos, a gente vai falar sobre vários assuntos, daqui a pouquinho eu leio todos os comentários de vocês, já vi muita gente por aqui, mas eu quero começar falando sobre esse momento em que o Domingo Legal parece ter batido o sino contra ali final de temperatura máxima, início de domingão. A gente teve um momento bastante forte nesse sentido ali, em que a gente vai ver já já essas audiências também, para a gente poder trazer para vocês, mas o fato é que o Celso Portiolli ficou muito próximo da liderança em dados momentos ali do início da tarde, com o passo-repassa que tinha Geraldo Luiz e tudo mais. Tudo isso trouxe consigo resultados e números importantes que a gente vai trazer para vocês já já aqui com o Breno Moura. O fato é que a gente lembra, né, de muito tempo atrás em que o Domingo Legal, muito tempo não, mas alguns anos em que a Globo tinha Zig Zag Arena, tinha outras coisas ali nesse horário do meio-dia, e o Domingo Legal liderava por alguns minutos consecutivos, né? O que aconteceu hoje foi uma aproximação desses números, mas não necessariamente, a princípio, pelo que o Breno Moura traz aqui nos números de audiência, não necessariamente uma vitória de fato, mas colou muito na Globo ali. Então nós vamos trazer aqui para vocês agora os números, porque às 12h38, daqui a pouquinho eu quero falar sobre a Fórmula 1 também, que estava ali na frente de Eu, a Patroa e as Crianças, às 12h38, então nós tínhamos temperatura máxima com 6.81, Domingo Legal com 4.98, Fórmula 1 com 2.92, Eu, a Patroa e as Crianças com 2.82, às 12h38. Às 13h30, temperatura máxima com 6.97 e o Domingo Legal a 1h30 da tarde com 6.49, a Fórmula 1 com 3.31, e Eu, a Patroa e as Crianças em quarto lugar com 2.88. Claro que é um ponto mais específico, né? Um ponto mais central ali nesse aspecto, mas a gente vê pelos principais números das fontes do mercado esta informação aqui, ó. Também pelo show de tortas na cara, que foi maravilhoso ali com Narcisa e galera afins. Vamos trazer aqui a imagem da janela de captura, olha só. Às 14h44, o Breno colocou aqui, ó. Soma dos streamings com 14.87, né? Domingo Legal com o Portiolli 7.62 naquele momento contra 7.58 do Domingão. Então era o Domingo Legal na frente do Domingão. Coisa histórica, né? Coisa histórica. Cine Maior com 4.71 e o Show do Esporte com 1.03. O fato é que parece que depois a gente teve uma retificação. A Narcisa com as tortas na cara aqui. A gente teve uma retificação desses números, vamos ver se a gente tem aqui. Depois o Domingão passa à frente às 14h48, né? Às 14h44 a gente teve supostamente esse momento de 7.62 contra 7.58. Depois 14h48 nós tivemos 8.11 para o Domingão, 7.14 para o Domingo Legal, 4.16 para o Cine Maior, Show do Esporte com 1 ponto depois do fim da Fórmula 1, né? Mais adiante, aqui no minuto a minuto, ele chegou a encostar na Globo, mas eu acho que não chegou a vencer, né? Não chegou a vencer. A não ser às 14h43. 14h43. No minuto a minuto, aqui, abrindo aqui, 14h40. Então o Domingo Legal tinha 7.55 contra 7.8 do Domingão, às 14h41, 7.62 a 7.79 para o Domingão, depois 7.62, 7.73 às 14h42, às 14h43, 7.62 a 7.58 do Domingão. Mas aí a gente vê aqui algumas correções. Não teve sino, segundo a última correção do Ibope, diz aqui o Breno Moura. Na última correção, 7.84 contra 7.69 do SBT. O Domingão antes teve 7.55 e 7.62 para o Domingo Legal. Mas o fato é que teve essa correção nesse sentido
E, de novo, a gente teve ali um momento de muita aproximação do Domingo Legal para cima do Domingão, o que é, acho que por si só, histórico. Assim. Claro que a gente gosta muito do SBT, gosta de ver eventualmente o SBT quando consegue passar por esses momentos, mas acho que, a princípio, pelo que a gente está vendo, depois a gente vai ter que ver as prévias, aliás, as prévias a gente já tem, mas os consolidados vão dar com clareza a informação a respeito de se o Domingo Legal bateu em algum minuto ali, pelo menos, a Globo nesse momento que a gente estava falando. Deixe o seu like por aqui, participe do nosso grupo, nosso canal lá no WhatsApp, é só escanear o QR Code que está na sua tela nesse momento. Você que vai chegando, deixando o seu like, Matheus Pereira perguntando sobre a audiência do Acerte ou Caia, daqui a pouquinho eu vou trazer. Você que ainda não deixou o seu like, pelo amor de Deus, 83 pessoas, 33 likes, aí é sacanagem, aí eu tenho que vir aqui, como é que é o nome do arquivo? Vamos lá. Deixa o like, 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 deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Pô, deixa o like aí, mano. Tamo aí trabalhando no domingo, querendo que você esteja entretido na sua casa e não deixa nem o like. Caramba, meu! Eu que trago os refri e às vezes traz até os copos pra vocês. E vocês não deixam o like? Caramba, não dava pra confiar, como diria o advogado Paloma. Vamos lá então. Ana Paula também torcendo pelo Acerte ou Caia. Boa noite, Gaslito. Gustavo Mendes tornou-se o detentor do segundo maior prêmio do Acerte ou Caia. Tá certo. Vamos lá. Paulinho Santos também, boa noite, amigo. A Fórmula 1 foi boa de se ver. Deixa eu ver quem mais. Gustavo também dizendo que gostei de ver o Geraldo Luiz no Passo Repassa, apesar de não gostar do Bitelo, não gostei da pauta da Páscoa, interrompendo o Passo Repassa. E de 12 às 14 horas fiquei dividido entre Band, Record e SBT. Quem mais? Vamos lá. O único quadro que eu gosto muito do Domingo Legal é o Passo Repassa, famoso da internet, eu gosto um pouco, já o restante cansei. É um pouco isso que tem se percebido, né? Eu acho que o SBT tem percebido esse cansaço do público de alguns formatos e por isso também tem trabalhado a respeito disso, né? Lembre aqui você também de fazer parte do nosso grupo no Zap, mande o seu superchat, mande a sua ajuda para a Rede Gesla de televisão. Quem mais? Vamos lá. No Mais SBT estão disponíveis 38 episódios do Domingo Legal, mas estão faltando alguns episódios daquela primeira temporada. Eu acho que sim, mas de novo, é uma aula ali, né? Maravilhoso assistir, eu já vi alguns episódios ali, algumas coisas bem interessantes. Juliano Geraldo, boa noite, Gesla, que Domingo Legal top foi exibido hoje, gostei. Estão caprichando cada vez mais no produto, né? Tem um concorrente à altura, quem sai ganhando, eu sempre falo isso, é o telespectador. O telespectador ganha sempre muito com isso. Gustavo venceu o Acerte ou Caia, diz o Luiz Henrique Pinho. Juliano, a parte... Vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu já me perdi agora. A parte do programa mostrando ovos de Páscoa diferenciados foi show. E que custa 15 mil reais, tá doido? É praticamente todos do supermercado que custam 15 mil reais, né? Zilmar Costa, pra tanto faz quem ganhou, eles não pagam as minhas contas. É verdade, dona Zilmar. É Zilmar? Não, é o seu Zilmar ou dona Zilmar, que é um nome que eu já vi, senhores e senhoras... tem esse mesmo nome. Então, realmente, ninguém paga as nossas contas, mas nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Carlos Simão, oi Brasil. Tereza Guimarães, ô dona Tereza, um abraço para a senhora. Dijânio também com a gente. Gustavo Lima, disputa entre Domingo Legal e Acerte ou Caia de hoje, de domingo na área. É isso. Gustavo Henrique, você viu a chamada de 60 anos da Globo? Gostou do grafismo? Eu gostei, só queria a voz do Dirceu Rabelo. Poderia ser, né? Gostei também, achei bonito. Deu confusão, o SBT tocou o sino, mas não há certeza consolidada. Domingo acirrado entre Domingo Legal e Acerte ou Caia. Quantos segundos ficou à frente? Foi pouco tempo, viu, Maria Cabral? Se ficou, foi pouco tempo. Microfone do carro dos ovos. Não entendi. Boa noite, Gesla, e não tarde. É isso aí. Estamos aí no fim da tarde, começo da noite, e nós estamos aí, né? Gustavo Moraes, Acerte ou Caia, melhor parte do meu domingo. Olivaldo Coelho, boa noite a todos do canal. Juliano, está no ar o campeão de audiência. Júnior Guest, blá, 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 blá. É isso aí. Sino de bala. Juliano bateu o sino, sim, eu vi o momento exato, sim, mas só que não está confirmado. A princípio, pela correção do Ibope, não teve ultrapassagem. Salve, Gaslinha, acabei de chegar do cardio, vou tomar banho ouvindo. Ô, louco, bicho! Ed Jackson, meu. Quem mais? Dani Santos, Domingues lá no ar, diz o Ed Jackson. A TV está tentando fazer difícil fazer uma TV aberta no domingo para agradar a geração antiga e o pessoal do streaming, né?
Quem mais? Anne Silva, pra mim tanto faz quem venceu, quem perdeu, porque amanhã é segunda e todos vão ter que trabalhar. Aí está Anne Silva trazendo um pouco do que a gente precisa saber também. Né? Tanto, exatamente. Então, quando vocês se engalfinham aqui nos comentários por causa de Record e SBT, amanhã todo mundo tem que trabalhar, tá? Então, vamos curtir o momento. Vamos se curtir, como diz o glorioso advogado Paloma. Vamos lá, Luiz Henrique Pinho, boa noite, Ed. Ontem foi dia do Gueguezinho, mandaram um degradê. Mandei um degradê ontem. Quem mais? Matheus Pereira, Tom Cavalcante, já vamos trazer as audiências. O vizinho do canal Oli, que vem fazer uma visita. Oi, Edmar, um abraço, obrigado pela visita aí. Vamos lá, quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais está deixando comentário. A Dani Santos, já dei like. Edmar Oli, que também está por aqui. Muito obrigado pela companhia. Ainda acho que Geraldo Luiz seria uma boa no time do Primeiro Impacto. Pode ser. Flamengo tá com 2-0 sobre o Grêmio. Ah, não. Ah, mas daí é notícia ruim, mais notícia ruim para o Grêmio. Aí o gremista fica triste. Mas tudo bem. Começou o programa Silvio Santos, famoso Edmar Oli, que é por aqui, bicho. Ô, louco. Gustavo também com a gente, vamos lá. Matheus Pereira tem um amigo que quer morar em Portugal. Tá certo. A Dani Santos, eu achei chato esse negócio dos ovos. Diz a Dani Santos aqui. Juliano Geraldo colocando pautas diferentes no Domingo Legal e menos game show, resultado positivo. É isso, né? Chicamaro está conosco aqui, como vai? Muito obrigado pela parceria, tudo certo. Jaciara Muniz, boa noite a todos. Vamos então agora para aquela discussão clássica de todo domingo, mas lembrem das pessoas que comentaram por aqui e falaram: amanhã todo mundo precisa trabalhar. Então não briguem. Quem quer que tenha vencido, se a gente vai conseguir descobrir hoje também, né? Mas vamos lá, pelas prévias. Domingo Legal ou Acerte ou Caia, quem levou? Vamos diretamente para o nosso glorioso Breno Moura. Opa, errei, não era esse. Desculpem, perdão, mil perdões. Então, a partir desse momento, Sacolândia, vamos lá! É isso aí. Bom, vamos lá então com o povo brasileiro que está aqui conosco, para eu trazer os números do Breno para... Errou! Sim! Para o início do Acerte ou Caia e depois a sequência do que aconteceu ali entre SBT e Record. E aí a gente vai tentar projetar, se a gente consegue projetar o campeão. Eu sou praticamente a CNN americana. Como é que é? Vamos tentar ser um pouco mais classudo aqui no Bari. Vamos lá. Deixa eu pensar. And the CNN projection projects that Fun Sunday won over Hit or Fell. Ou então, the CNN projection projects that Hit or Fell won over Nice Sunday, Cool Sunday. Né? Enfim, depois desse momento constrangedor, nós vamos aqui com Breno Moura dizendo Domingão com 9.51 às 15h36, Domingo Legal 6h19, Cine Maior já vai crescendo para 6.07, Show do Esporte 1,03. Né? Depois nós vamos avançar por aqui para 16h05 em São Paulo, meia hora depois, tá? Meia hora depois, nós temos o Domingão com 9.18, Domingo Legal com 7.48, Acerte ou Caia com 5.36. Então Domingo Legal, depois de 35 minutos de Acerte ou Caia, aparece à frente. A entrega, e de novo, eu já tenho falado isso há algumas semanas aqui, a entrega do Cine Maior, às vezes em alta para Acerte ou Caia, não retém tão bem. Retém, mas perde ali um ponto e meio, que às vezes é decisivo para o Domingo Legal subir. Né? Então nós temos aqui Domingo Legal 7,48, Acerte ou Caia 5,36, mais de 2 pontos na frente. Show do Esporte com 1,32, Quintal da Cultura 0,26. Em Goiânia, nós tínhamos o Domingão em terceiro lugar. Goiânia é uma praça bem complicada para a Globo, né? Mas esses números aqui são impressionantes, né? Porque dentro de Goiânia a gente tem o Domingo Legal com 8,3, Acerte ou Caia com 7,7 e Domingão com 5,7, é uma diferença colossal. Celso Portiolli dominando lá em Goiânia. Show do Esporte com 2,08, né? Lembrando que em cada capital, os números de audiência, a pontuação da audiência, ela é diferente, tá? Então, não confundam com os números de São Paulo. Vamos para São Paulo de novo. Domingão com 10.5, às 10:05. Domingo Legal com 6.79, ou seja, cerca de
45 minutos depois da última medição que a gente vê, e a gente tem ainda o Domingo Legal na frente, com 6.79, Acerte ou Caia com 5.41, Show do Esporte com 2.3, né, e Hora do Zap com 0.5. Às 17h05, Bora Pro Jogo estava com 9.85, a ideia de trazer para o jogo do Brasileirão. Acerte ou Caia passa à frente depois de 1h30 no ar, passa à frente com 7.12, Domingo Legal com 6.05, Show do Esporte 1.9. Mais pra frente, às 17h12, nós temos aqui o Acerte ou Caia com, aliás, o Bora Pro Jogo com 10.40, Acerte ou Caia 7.38, Domingo Legal 5.99. Então o Acerte ou Caia abre 1.3 na frente do Domingo Legal naquele momento ali. Ou seja, nós temos aqui nessa última medição que a gente vê, deixa eu ver se a gente tem mais pra frente mais alguma coisa. Eu acho que tem algumas outras que são importantes da gente trazer aqui. Deixa eu fechar aqui essa janela para a gente falar o seguinte, porque nós temos o Acerte ou Caia virando ali às 17h05, pelo que a gente vê. Claro que também a gente tem que ver como é que foi o consolidado completo, tem muita mudança, tem muita virada nesse meio tempo. Deixa eu buscar aqui nas outras fontes que a gente tem sobre como é que estavam as audiências, porque, por exemplo, às 17h12, então a gente tinha isso, tínhamos o Domingo Legal às 18h10, uma hora depois. Domingo Legal retoma a liderança frente ao Domingo Espetacular, que estava com 5.34. Lembrando que o jogo hoje, às 7h30 da noite, é na Record, o Brasileirão é às 7h30 da noite na Record, mas o Brasileirão está com 15.61 às 18h10, né, uma hora atrás. Domingo Legal 6.72, Domingo Espetacular 5.34, Planeta Selvagem 1.12 na Band, isso. Né. Olhando para essa movimentação, olhando para esses números, a gente tem, aí sim, números importantes para a gente poder analisar, para a gente poder avaliar. Eu acho que são, me parece, posso estar enganado, nós temos aqui o Futebol na Globo dando 15.62 lá às 18h10, como eu falei, Domingo Legal 6,72, Domingo Espetacular 5,34. Às 18h40, o Futebol na Globo tinha 14,79, Roda Roda 6,8 e o Domingo Espetacular 6,09. Tá bem o Domingo Espetacular também. Não é tanta questão. A questão é que a gente vai ver, provavelmente, mais pra frente, aí sim, o Domingo Espetacular entregar pro futebol e o futebol vai dar bastante trabalho. Quer dizer, não vai dar trabalho. O programa Silvio Santos corre o risco de ganhar hoje. Corre o risco de ganhar porque é Fortaleza e Inter, né? Pra São Paulo, não vai ser algo tão determinante. Não vejo isso como algo tão determinante. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, deixa eu ver se eu tenho algum outro número importante para poder repercutir aqui com vocês. Mas pelas prévias, eu acho, tá? Eu acho, a gente vai ter que trabalhar com o consolidado depois, mas pelas prévias a gente tem provavelmente uma nova vitória do Domingo Legal. Eu acho que o Domingo Legal venceu de novo. Eu acho que a gente vai ter isso mais uma vez nesta semana. Seria a terceira vitória consecutiva do Domingo Legal. Mas, de novo, a gente vai ter que ver no consolidado como é que foi. Eu falo isso porque quando a gente olha ali a primeira hora e meia do Acerte ou Caia, o Domingo Legal estava bastante à frente, depois o Acerte ou Caia abre uma frente também, mas não com tanta consistência, né? Então eu acho que também é um ponto que precisa ser observado. E para quem não deixou o like, só posso pedir uma coisa, né? Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like, que solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like, me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like, es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like. ¿Por qué no dejas el like? Aquela pergunta que nos parte el coração. Vamos lá então, para você que está nos acompanhando, vamos lá, quero ver a galera deixando o like, participando. O rosto fino do Gesla é muito aesthetic. Muito obrigado espero que tenha sido um elogio.
Vamos lá. Quero saber quantos pontos deu a audiência da Fórmula 1 na Band, diz o Cristiano. Daqui a pouquinho eu vou trazer esses números também que são importantes. Errou, Gustavo Lima. O Domingo Legal é um programa gostoso. O Luciano Huck também acerta bastante, porém precisa mexer mais um pouco. Esse canal tem que crescer muito porque é ótimo. Ô Dani, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Para você que está nos acompanhando, quiser mandar o seu superchat, quiser também fazer parte do nosso clube de membros, ou então se inscrever no canal, já ajuda demais o meu trabalho, tá? Ed Jackson, Globo cada vez mais perdendo público aos domingos. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. O jogo da Record é às 19h30, sim. Olivaldo também dando risada, a galera dando risada aqui. O Cine Maior bombou na audiência, será que o Power Couple vai derrubar? Eu acho um risco, mas também acho que é uma oportunidade de ter uma coisa diferente nesse sentido, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nesses números. Em Goiás, o SBT consegue vencer a Globo, o povo de Goiânia com ótimo gosto, diz aqui o Ed Jackson. Quero o Ratinho no domingo, diz Matheus Pereira. Flávio Assis, em Minas, o Huck é segundo, a Alterosa do SBT lidera. Ana Paula dizendo que o Acerte ou Caia teve 5.8 e o Domingo Legal 5.1. Essa confirmação em algum lugar, Ana Paula, para eu poder buscar lá e a gente poder falar sobre isso também. Quero o Rodrigo Faro na televisão, diz o Matheus Pereira. Rede e SGM, vi muitas pessoas falando que acham ridículo a SBT comemorar uma liderança de 2 minutos, mas a emissora sempre fez isso, não importa se for 5 ou 10, sempre virará uma festa. E porque a Globo é a líder crônica, ela está sempre muito longe. Sempre muito longe. A questão é que a gente vai ter outros números ali, né? Que vai poder comemorar de vez em quando, então tem que comemorar mesmo. Quem mais? O Acerte ou Caia venceu, é isso? De onde é que vem essa informação? Vamos lá. Gesla, por qual motivo os horários das partidas foram mais tarde? Eu não sei explicar para vocês, também essa informação não tenho, eu teria que apurar. Mas em Goiânia, deixa eu ver, em Porto Alegre pode dar uma boa audiência, diz Gustavo Moraes. 5.8, Domingo Legal 5.1, Hans Donner tem inveja dessa vinheta, diz a galera da rede SGGM de televisão. É uma concorrente que está aqui? Rede SGGM de televisão? Complicado. Não, todos os concorrentes são bem-vindos aqui também. Faça parte do nosso canal lá no Zap. Vamos lá. Ana Paula. Deixa eu ver. Juliano Geraldo, que momento nostálgico do Celso atendendo ligações ao vivo para saber o que tinha dentro do ovo de Páscoa, e ele comentou de quando apresentava Pirâmide Premiada. Nossa, isso é só quem acompanhou muito, né? Pergunta que me parte o coração, porque não achei esse canal antes. Ô, Eddie Jackson, muito obrigado. Gustavo Moraes, Ana Paula, onde você viu essa informação? Reinaldo, boa noite. SBT hoje tá perfeito, diz aqui o Reinaldo. Deixa eu ver se a gente tem em algum lugar essa informação que a Ana Paula trouxe. Vitória do Acerte ou Caia hoje, não sei. Tem que ver como é que tá. E pode ser que seja, viu? Pela média que a gente tá olhando ali, do que a gente viu ali, pelas prévias, pode ser que seja isso, porque o Domingo Legal teve uma vitória considerável, né? Teve, por algum período, o Domingo Legal ficou bastante à frente e depois nós tivemos outros números. Deixa eu tentar achar aqui no Twitter se a gente tem alguma fonte que traz isso. Vamos lá. Não consegui. Deixa eu ver aqui. Certo, no dia 7, não. Janeiro 26. Não estou localizando. Se eu conseguir localizar em algum lugar, o Teleguiado, será que lançou isso? Deixa eu ver. Para não ficar muito tempo aqui gaguejando na frente de vocês. Se o Teleguiado conseguiu esses números, talvez. Vamos lá, se a gente tem alguma prévia aqui. Ainda não localizei. Eu aguardaria esse número de audiência daqui para frente, porque eu acho que a gente vai ter outras questões para avaliar a partir de agora, mas ainda não sei se a gente tem essa vitória mesmo. Cristiana, boa tarde, Gesla. Estou adorando essa disputa entre SBT, Record, Band e Globo. Só espero que as TVs façam programas de bons conteúdos e bons para nós telespectadores. Cristiano, é isso, né? É que quando dá essas guerras de audiências, é importante para que as emissoras se mexam e tragam outros conteúdos, né? Geraldo Luiz no Aqui Agora, diz o Reinaldo Machado. Atenção, emissoras da Rede Gesla para o top de 5 segundos. Francisco Nascimento, Domingo Legal ganhou. Ana Paula, se alguém acha essa informação onde saiu, mas me manda essa informação aqui, onde é que você buscou essa informação, Ana Paula? Will tá dizendo aqui, o SBT deveria pegar o exemplo de domingo em relação à audiência e fazer uma contraprogramação na semana. Acredito que o Datena deveria ir para o meio-dia com o Aqui Agora. Pode ser, né? Quem sabe fazer uma contraprogramação poderia funcionar. Quem mais? Mandou o Nobari pro RH hoje, não tá aqui, né, Nobari? Tá aí.
Não sei por que tá, mas tá aí. Ganhando adicional dominical, complicado. Olivaldo Coelho, amigo, você tem como dizer a audiência da Rede TV em Recife nesse momento? Teria que verificar, viu, Olivaldo? Não tenho na mão nesse momento aqui. Deixa eu ver. Domingo é dia de SBT, diz o Reinaldo. José Fagner, faz tanto tempo que assisti TV aberta, mas gosto de acompanhar esse mundo das audiências. Ô, José, obrigado então pela presença, viu? Gustavo dizendo o que você achou do Tony Ramos como Roberto Marinho. Uma boa homenagem, né? Rede SGGM, o próprio Silvão já disse que competir diretamente com a Globo é algo dificílimo de acontecer, mas quando dá certo, param um programa para comemorar. Só ver o Ratinho nos anos 90, tocando a música do Jornal Nacional. Deu um branco aqui. Bom, vamos lá então, porque antes o Cristiano estava me perguntando também a respeito da audiência da Fórmula 1. Fórmula 1 que foi muito bem lá na Band, né? E a Band bagunçou as audiências dos outros com a Fórmula 1 naquele momento ali. Então o fato é, a gente vai olhar para esse momento, para essa movimentação da Band com a Fórmula 1, que conseguiu dar uma freada na Record e jogou a Record por 41 minutos para a quarta posição. Então vamos lá, porque temos a matéria do Teleguiado aí que traz o seguinte. A Band acelera com Fórmula 1 e ganha da Record durante 43 minutos. A Band teve bons números de audiência com o GP do Bahrein de Fórmula 1. Realizada das 12h03 às 13h40, a prova facilmente vencida por Oscar Piastri marcou 3 pontos de média na Grande São Paulo, superando Eu, a Patroa e as Crianças e o filme Sem Saída, duas atrações da Record durante 43 minutos. Na média geral, a rede do Morumbi ficou a 1/10 do terceiro lugar absoluto, então conseguiu crescer bastante ali. Nós tivemos a Globo, líder de audiência na faixa, também sentiu a presença da Fórmula 1, o instante final do Esporte Espetacular, do Esporte Espetacular e Temperatura Máxima marcaram apenas 7,1 na tarde de hoje, caindo entre 15% e 30% na comparação com as últimas semanas. O Domingo Legal, com 5,1, ficou na vice-liderança isolada, e esses números, é claro, são preliminares para a gente falar a respeito disso, tá certo? Também precisamos trazer, né, que a Band com a Fórmula 1, a princípio, é o último ano de Fórmula 1 na Band. Ano passado quase ficou fora desse contexto também. Mas o fato é que a gente vai ter cada vez mais esse tipo de disputa acontecendo na televisão a partir do momento que a gente tem pulverização dos direitos, né? A pulverização dos direitos é importantíssima para a gente poder falar a respeito disso. Isso também altera alguns outros padrões que são importantes da gente trazer por aqui. Vamos agora falar sobre essa outra atração que também vocês comentaram a respeito disso aqui no nosso chat, que é a confirmação de que o Power Couple terá uma edição ao vivo aos domingos às 14 horas para bater de frente com a concorrência também e tentar buscar pontos do Domingo Legal. Isso vai ser interessante da gente acompanhar. A gente sabe que o público do reality ali, para aquele momento right on time ali, vai talvez ter uma atração. Com o Felipe Andreoli e com a Rafa Brits, a gente vai acompanhar se isso vai surtir efeito, se vai ter ali esse efeito que a Record espera, ou se derruba essa faixa que agora tem filmes, né? Então, às 14h, a partir da primeira semana de Power Couple, a gente vai ter uma dinâmica ao vivo com o eliminado da semana e também com quem está dentro da casa e ao vivo, né? Eu acho que esse calor do ao vivo, se for muito parecido com o que o Faro fazia com o Fazenda Última Chance, acho que tem uma chance considerável de ter uma audiência que não vai, acho difícil, muito difícil que esvazie ou diminua a audiência do Domingo Legal, mas eu acho que pode ser uma audiência que aumente o share da televisão. Talvez seja um público que fica muito por fora da TV aberta e acompanha só pelas redes sociais, mas por ser uma dinâmica inédita e no domingo à tarde, a gente vai ter, eu acho, uma boa possibilidade de aumentar o share. O que eu quero dizer com isso? Não é que a audiência do Power Couple vai vencer o Domingo Legal, se isso acontecesse, por conta da audiência que já existe. Eu acho que o Domingo Legal e Power Couple são dois públicos bastante diferentes, tá? Então eu acho que esse público do Domingo Legal, ele vai ficar concentrado no Domingo Legal, dificilmente ele sai dali. Agora, o público da Record e do Power Couple pode ser que tenha uma galera das redes sociais que vá para a televisão, e com isso, se a gente tinha 100 televisores ligados, a gente vai para 130, por exemplo. Então isso seria aumentar o share, aumenta a fatia
de televisores ligados, e talvez a Record aumente a audiência por conta disso. Justamente porque é um reality que tem grande engajamento na internet, geralmente tem pelo menos algum engajamento na internet, e pode ter essa resposta no domingo. Tinha com o Rodrigo Faro e terá, eu acho, alguma resposta agora com a Rafa Brits e o Andreoli. Mas eu acho que dificilmente vai superar a audiência. Eu acho que aumenta o share sim, mas não a ponto de superar a audiência do Portiolli. Acho difícil. Mas vem aí, e eu acho que é uma boa aposta da Record para colocar mais um produto próprio. Nesse sentido, eu acho que é muito, muito válido e muito importante para a Record colocar mais este produto próprio dentro da grade de programação. Não vai ser filme, vai ser produto próprio, e palmas para a Record por conta disso também. Admiro muito, acho importante. Vamos lá, você que nos acompanha nesse momento. Deixa eu ver aqui. Por sinal, deixa eu ver. Tem uma galera chegando. Às vezes fico com a impressão que o público está muito impaciente e exigente demais. Mas tá mesmo. Né? Teve uma questão muito forte de... O Agnaldo Silva tá falando, por exemplo, para Três Graças, que ele vai ter que fazer a novela na velocidade do TikTok. E é a realidade. Ele vai ter que fazer isso. Por quê? Porque existe uma disputa de público com as redes sociais que são muito rápidas, né? Então o público tá sim impaciente. Eu me percebo como público impaciente às vezes. Quando é para olhar um programa um pouquinho mais arrastado, já me dá um certo nervoso, sabe? Então é uma mudança nossa como espectadores também, né? Então é um ponto. Ana Paula, deixa eu ver. Cheguei agora, vi que o Domingo Legal bateu o sininho hoje, estava muito bom o programa de hoje. Aqui em Sergipe não tem SBT local, ama sua análise depois dos programas. Ô Diego, obrigado pela companhia, viu? Grande abraço a todos os sergipanos conosco, terra do Itabaiana, do Esporte Clube Sergipe, né? Acertei? Tem mais algum que eu estou esquecendo, que é importante do Piauí não, do Sergipe. Itabaiana, Sergipe, tem mais times aí que eu conheço também. Quem mais? Ed Jackson, SBT passa a semana toda em terceiro lugar, tem que comemorar até um segundo de liderança. É isso, né, Ed? Também acho. Você recorda quanto era a audiência do Ratinho contra o Brasil Urgente e o Cidade Alerta? Sabe por que não deu certo ele às 17 horas? Eu acho que na época, eu não me lembro da audiência, mas eu acho que na época foi, na verdade, uma geladeira que o Ratinho tomou, e foi o Jornal da Massa, né, que tinha naquele horário. Eduardo Henrique, eu gosto muito de você. Júnior Gessler, Eduardo, obrigado, viu? Obrigado pela companhia e pelo carinho. Galvão Bueno narrou a Fórmula 1 desse domingo? Eu acho que não, acho que foi o Sérgio Maurício. Reinaldo Machado, Ana, vai perder mais pela frente? Não, é isso aí. Não, tem uma disputa saudável entre os dois lados, mas não tem ainda nenhum número, eu não localizei, nenhum número claro de audiência que dê a vitória para o Domingo Legal, ou então para o Acerte ou Caia. Eu acho que é só especulação por enquanto. Não localizei nada disso por enquanto. Mas tudo bem. Vamos lá então, você que está nos acompanhando, deixando aqui o seu like, o seu comentário, sempre muito importante a sua participação. Eu vou acompanhando as audiências aqui em tempo real também, tá? Vamos lá. Gustavo, às vezes fico com a impressão de que o público está muito impaciente, já falei. Eduardo Henrique quer colocar o programa Fantasia nos domingos do SBT, eu acho que já não cabe mais, sabe, Eduardo? Eu acho que ele não conseguiria reter, acho difícil. Vamos lá. Rede SGGM, por sinal, adorei aqueles vídeos que você fez sobre a entrevista falsa do PCC no Domingo Legal, do Passo a Repasso com a Angélica e sobre o Perdidos na Noite, demais. Tem vários vídeos desses mais antigos, né, aqui na Rede Gessler. Eduardo Henrique, vejo você todos os dias, coisa boa. Beleza Fatal vingada pela Fórmula 1. Josimar tá conosco aqui dizendo boa noite. Será que o Carrossel vai voltar no lugar de Caverna Encantada? Acho que não, novela inédita a princípio. Fórmula 1 dando mais audiência que Beleza Fatal. O louco bicho é que tem um público concentrado, é um público que gosta de fato, né? Vamos lá. Juliano Geraldo, não vou perder meu tempo assistindo reality de casal, mas pra quem gosta, né? Eu também, dos realities da Record, é o que eu menos gosto, o Power Couple. José Bezerra, por favor, fala a audiência desse domingo, já trouxemos aqui no início da nossa transmissão de hoje. Tenho certeza que o Power Couple não será vice-líder, mas será bem melhor que o Domingo Record. Isso sim. Adorei essa novidade. Em época de Fazenda, pode ficar na cola do Celso Portiolli. Acho que na Fazenda, dependendo de como for a edição, tem chance sim. Mas acho difícil, viu? Acho bem difícil. Loide Bueno, fora Renata. Tá mandando aqui um fora Renata. Quem mais? Confiança, Itabaiana, Socorrense, Sergipe são alguns dos times, tá certo. Eu conheço o Confiança, o Itabaiana e o Sergipe.
são os que eu conheço, porque temos aqui o nosso Série Demais, o canal da Rede Gesla de entretenimento sobre futebol, você pode acompanhar se curtir também, viu, Diego? Grande abraço, viu? A Band valoriza a Fórmula 1 de maneira correta e a audiência da Band é menor, porque quem assiste gosta muito e vai acompanhar onde estiver. É isso aí, é isso aí. Muito bem, vamos lá. Quem mais aqui? Will, não, ele voltou para o SBT e começou nesse horário. Ao que parece, a audiência foi boa e aí migraram ele para as 21 horas. Foi isso, né? É verdade, eu não me lembro de quanto é que foi essa audiência nessa época. Vou ficar devendo essa informação. Você não acha que a Globo deveria apostar no Domingão ao vivo? Acho, mas eu acho que por enquanto não tem motivo para isso. Lidera tranquila no fim da tarde, principalmente. Talvez tenha alguma questão no início da tarde. Ed dizendo que tem gente que não entende o que é real time e consolidado. Bom, vamos lá então. No tempo real, é o que a gente tem dessas fontes do mercado, como o Breno Moura, por exemplo, que traz ali alguns recortes que as fontes trazem do quanto o Ibope estava marcando naquele minuto. Então o que a gente faz aqui, a prévia, por exemplo, que a gente fala, é quando se consegue fazer uma soma do minuto a minuto de todos os minutos ali e se faz a divisão, mas depois o consolidado é aquilo que de fato o Ibope foi lá, olhou e era isso mesmo. Por isso que ele geralmente só sai no dia seguinte, no caso de São Paulo, e uma semana depois no caso do PNT, que é o Painel Nacional de Televisão. Gustavo Moraes, se a Fórmula 1 voltar para a Globo, pode correr o risco de não mostrar o pódio, os treinos classificatórios e as sprints. Gustavo, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é a tendência, por isso que o público da Fórmula 1 gosta mais da Fórmula 1 na Band. Terezinha conosco, quem vai perder tempo vendo Beleza Fatal? É chato demais dar audiência para lacradores, tô fora, quem lacra não lucra, só lucra com a lei. Tá aqui a Terezinha mandando a braba. Terezinha não gostou de Beleza Fatal. Mas tá certo, tá no direito também de não gostar de Beleza Fatal. Eu, particularmente, gosto muito de Beleza Fatal. Beleza Fatal é uma novela como há muito tempo eu não vejo na Globo. Agora Vale Tudo tenho gostado também, mas Beleza Fatal é uma novela que eu gosto muito. Mas obrigado pela presença, viu, Terezinha? Grande abraço pra você, tá? Temos também aqui Rede SSGM, lembro que quando anunciaram que o Domingão com o Hulk seria em 2 partes, a galera pediu Banheira do Celso e o Lendas Urbanas. Podia ter também, né? Twitteiros gostam no Power Couple. Cristiano Oliveira, você sabe quando estreia Café com Aroma de Mulher na Band? Olha, eu acho que tá perto, viu? Porque vai ser logo depois do final de Beleza Fatal. Daqui a pouco começa o futebol na Record, né? Juliano também dizendo topa ou não topa, seria uma boa opção para voltar na grade do SBT. Rodrigo Faro poderia apresentá-lo. Eu acho que é uma boa opção, sim. Não sei se o SBT tem interesse em gastar com este formato nesse momento, mas eu acho que seria uma super possibilidade, viu? Diego da Cruz, gente, vamos pedir para o Celso leve o Gesla pro Passo a Repassa. Gesla no Passo a Repassa. Ó, eu ia, hein? E as tortadas, eu ia levar a tortada, que nem o Geraldo Luiz levou hoje, e Narcisa, e também daria tortadas raiz. Acredito nisso, eu acho que eu faria isso. Enfim. Mário Sobral, eu gosto mais da Record. Ana Paula dizendo que 18 de abril falta alguns dias pro LOL. Acabou o jogo na Globo, diz o Juliano Geraldo. Também fim do futebol na Globo, Flamengo 2-0 no Grêmio. Então, a partir desse momento, Sacolândia! Vamos lá! Então, Só isso que eu queria dizer. Dito isso, vamos adiante. Terezinha, Café com Aroma de Mulher é outra coisa, novela maravilhosa, adorei quando passou no SBT, tá certo? Aí apresenta a Terezinha também trazendo a sua percepção sobre Café com Aroma de Mulher, que vem aí na Band, então também já tem essa possibilidade. Muito bem, minha gente, vamos então agora para o último assunto da nossa resenha, antes da gente finalizar como é que estão as audiências e tudo mais. Deixa eu só escrever aqui, porque eu preciso escrever o que vai no GC. Depois do GC, ele vai para o corte, né? Então, que é linha de produção de mim mesmo, já que Nobody não ajuda, né, Nobody? É teu jeitinho não ajudar, mas tudo bem. Vamos lá então. Série B na Rede TV tem boa audiência. Escrevi. E agora, olha que surpresa. Série B na Rede TV tem boa audiência. Nesse sábado foi muito bem a Série B na Rede TV. Deixa eu trazer a informação do Teleguiado aqui que traz sobre esses números. Chapecoense 1 e Curitiba 2 foi a maior audiência da Série B na Rede TV nesse começo de temporada. A partida garantiu um ponto de média à emissora na Grande São Paulo.
Chapecoense e Curitiba, 2 times que não têm nenhuma relação com a Grande São Paulo, são 2 times do Sul, Curitiba do Paraná e a Chapecoense de Santa Catarina, e deixou ela muito próxima da Band, que tinha 1,8 na briga pelo 4º lugar da TV aberta. O SBT teve 3, a Record 4,2 e a Globo 9,6, ocupando as primeiras posições, como normalmente acontece. Em Curitiba, a transmissão da Rede TV registrou picos de 2 pontos e desbancou por vários minutos a Série C na Band e 2 atrações do SBT, o Cinema em Casa 2 e o Tá Na Hora. Também temos, nesse aspecto, a Band transmitindo a Série C, que também tem algumas possibilidades ali, dependendo do time que for paulista, por exemplo, mas a Rede TV com a Série B consegue também bons números. E eu acho importante, porque a Rede TV vendia esse horário, se eu não me engano, no sábado à tarde, e aí a gente vai ver agora outros números também, acho muito importante tudo isso. Deixa eu voltar aqui, porque agora eu quero falar também sobre as audiências de ontem do sábado. Se o TV Pop já colocou aqui na tela, eu vou trazer essas informações também, porque é bem importante. Série B na Rede TV eu acho que é uma grande aquisição. A Rede TV tem tradição em transmitir a Série B, inclusive, então muito legal poder ver essa informação por aqui também. Vamos ver as audiências de ontem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se já tem as audiências de ontem. Acho que é só da sexta ainda. Só da sexta-feira. Vamos lá. Audiências de 10/4. Foi quinta-feira ainda. Enfim, então é isso. A gente fala amanhã sobre as audiências do sábado e do domingo a respeito disso. Vamos para os últimos comentários de vocês. Boa ideia você teve hoje de participar do Passo Repassa. Ou teve YouTube versus veteranos da TV. Mas aí vocês têm que deixar mais like, porque nós vamos ter que crescer muito para o SBT querer me levar para lá. Né? E essas coisas. Então, façam a parte de vocês. Qualquer coisa, torta na cara é comigo. E a probabilidade de eu levar muita torta na cara para ficar nervoso e errar tudo é muito grande. Vamos lá. Rede SSGM, se eu fosse no Passo a Repasse, iria entrar com uma camisa do Celso árabe por baixo do colete, né? A grande polêmica. O Real Time era mais fácil de entender nos anos 90, era só saber se um quadro do Domingo Legal ia durar muito ou pouco. Né? Quais personagens do Show do Tom você lembra? Eu lembro do Boff de Elite também, tinha isso. Juliano Geraldo, a única pessoa que passa de um ponto na Rede TV é a Sônia, e a Série B está trazendo algo raríssimo por lá aos sábados, sem dúvida. Por isso que eu digo que é uma excelente aquisição da Rede TV. O jogo de hoje tem potencial para ganhar do Fantástico? Nem. Não tem como. Porque é Fortaleza Internacional, em Porto Alegre certamente vai ser uma audiência muito boa, mas em São Paulo não vai passar nem do programa Silvio Santos. Eu acho que não passa do programa Silvio Santos. Acho difícil, mas pode ser que passe. Aqui em Minas passou São Paulo e Cruzeiro 1-1, né? O Francisco Gonçalves, por que será que a Record não vai passar o jogo do Santos e Fluminense para São Paulo? Porque não deve ter os direitos especificamente para essa partida, né? O Santos é mandante? Ela tem o Santos, né? Santos e Fluminense. Pois é. Eu acho que, na verdade, é a parceria com a LFU. Tem aqueles jogos que ela pode passar, a Record pode passar e outros que não. E aí aqueles que são distribuídos para Premiere e tudo mais. A Globo também tem uma parceria com a LFU, só que para os canais fechados, para o Premiere e tudo mais. Então também tem um pouco desse elemento. Muito bem, minha gente. Era isso então? Acho que era isso. Você que está nos acompanhando, deixa aqui seu like, seu comentário. Já deixou o like, já deixou o comentário? Já participou conosco? Eu espero que sim. Adorei o episódio de hoje, da Sertiocaia gostei muito. Gustavo Moraes, obrigado. Rede TV só tem alguma audiência com futebol ou programa de fofoca. Engraçado pensar que ela surgiu como uma proposta de parecer a TV a cabo e virou uma emissora com horários vendidos e apelação. Mas apelação que eu gosto muito lá. O João Kleber é maravilhoso, né? Sônia Abrão também já tem um trabalho muito consolidado ali. Teve muita coisa legal na Rede TV, eu adoro. Só que realmente acho que a Rede TV ela cometeu teve o mesmo problema que a Manchete. Manchete também queria ser a TV de primeira classe, né? E depois teve que apelar também para os programas populares, porque senão não ia se sustentar nesse sentido, né? Então também teve isso. Muito bem, meus amigos, que coisa boa estar aqui com vocês neste domingo, mais um domingo de audiências históricas para a Rede Gesla, né? Mas não estamos chegando nem a 0,1 ainda, para vocês terem uma noção de como nós estamos distantes da televisão aberta. Para a Rede TV dando 0,5, por exemplo, é um público gigante. Aqui nós é pouco, mas é bom, mas estamos crescendo.
É isso que importa. Então, grande abraço para vocês, e vocês já sabem, quando alguém perguntar o que aconteceu, você responde, você responde com uma outra pergunta. Sistema dentro. Ah, no sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Áudio Consorreal. Sistema. Sistema dentro. Ah, no sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Áudio Consorreal. Sistema. Sistema dentro. Ah, no sistema? O sistema.